Fala galera, beleza? Tô aqui para mais um dia, para mais um resumo das lives. No caso, as lives que eu vou estar falando sobre elas, né? Sobre o que aconteceu durante essa semana, são das lives do dia 43 até o dia 49. E o que aconteceu durante esse período, né? Durante esse período, basicamente eu dei muita ênfase no joguinho, porque eu estou procurando finalizar ele o mais rápido possível para que ele fique 100% ajustado, porque ele no momento vai ser o meu principal projeto, né? Porque ele foi um projeto autêntico, eu realmente criei ele tudo da minha cabeça, do zero, e foi o que tem me ajudado muito a desenvolver bastante análise crítica do que eu quero fazer no jogo, como eu poderia fazer. Então ele tem me ajudado bastante nesse quesito de entender que eu sou capaz de criar as coisas realmente. Então, da forma como eu tenho criado ele, eu não tive muita base em outros projetos. Então eu tive uma ideia e fui desenvolvendo ele ao longo do tempo, e a cada nova implementação eu tinha outras ideias, eu fui implementando. Então agora realmente eu quero finalizar essa primeira versão, porque eu ainda tenho muitas ideias, mas se eu continuar nesse loop infinito, eu nunca vou terminar o projeto e sempre vai ter alguma lacuna que eu tenho que ajustar nele. Então eu estou procurando basicamente finalizar esse tópico. E aí, como que funcionou esses dias, né? Basicamente, o principal ponto que eu tava nesse joguinho é no menu de ajuda. Esse menu de ajuda, ele basicamente é o guia para o jogador, né? Desde onde ele tem que apertar, como ele deve fazer, como ele deve gerir o jogo e aonde estão as informações que ele precisa ter, né? Então, basicamente, durante esse período, no dia 43, né, para ser mais específico, eu dei início à trilha dos setores. No meu jogo ele tem 6 setores, e cada um desses 6 setores eles são um pouco diferentes, têm as suas peculiaridades. E de primeiro momento o jogador ele pode ficar perdido nesse quesito desses setores ao ele entrar em cada um deles, né? Então eu tive essa ideia de desenvolver essa trilha de setores para que possa ajudar ele a ter uma base para ele entender mais ou menos como é que funciona, né? E aí no dia 37, no dia 44 no caso, eu acabei indo para a tabela do Excel, que é uma tabela que eu estou fazendo, que lá tem todos os dados de faturamento, de impostos fixos, de impostos sobre faturamento, para que eu tenha uma base de como cada um dos setores funciona. Então eu tive que realizar alguns ajustes para que cada um dos setores eles ficassem realmente responsivos, né, e tivessem um padrão a se seguir. Por exemplo, o comércio ele é o setor que tem maior volatilidade do mercado. Então, quando ele tem uma recessão econômica, ele sofre muito mais do que os demais. Só que também quando a economia está aquecida, ele também tira grande vantagem sobre isso. Já o setor de energia, por exemplo, ele é o menos volátil de todos. Quando o setor de energia está tendo uma recessão econômica, ele não vai gerar prejuízo, mas também quando a economia estiver aquecida, ele não vai gerar grandes lucros também. Então eu procurei seguir esse padrão e eu precisava realizar esses ajustes nessa tabela para que me desse melhor direcionamento, né? Então, após isso, né, após criar essa padronização, eu continuei ajustando. No dia 45 eu ainda tive que continuar ajustando a tabela, tive que fazer algumas alterações no código do jogo também, para que o faturamento ficasse correto, assim como na tabela, né? Então, teve alguns ajustes na economia do jogo que eu tive que realizar. Já no dia 46, eu peguei e voltei pros mapas dos setores, como eu realmente defini todos esses padrões de cada um dos setores, eu já tinha uma base sólida para poder criar cada mapa de cada setor, né? Com as explicações, com as dicas, com o que o jogador poderia esperar daquele setor, o que ele não deveria esperar tanto. Então, me deu uma base sólida para que eu retornasse a fazer isso, né? E aí, após eu finalizar esse quesito, no dia 47 eu realmente finalizei os setores, os mapas dos setores, e dei continuidade a outros tópicos do menu de ajuda que tinham que ainda ser ajustados.
e isso perdurou até o dia 48 e até o dia 49, nesse quesito de ajustes no menu de ajuda. A cada novo tópico que eu abordo nesse menu de ajuda, eu tenho observado que tem muitas lacunas que tem que ser ditas nesse menu de ajuda para que o jogador ele tenha total ciência de como ele deve estar fazendo, realizando no jogo, seja em questão de funcionalidade, assim como eu falei, orientação de boas práticas que ele pode ter durante a jogatina dele para que ele não tenha grandes prejuízos e tenha um bom direcionamento ao longo do jogo. Então tem bastante coisa, tanto teórica de economia, por exemplo, que acaba sendo abordado durante o jogo, de gestão também. Então ele tem sido um jogo bastante educativo no quesito de finanças, né? Que sempre foi a base do jogo, né? Ter essa ideia de finanças bem aprofundada. E também, como eu tive essa ideia de finanças, eu tive essa ideia no quesito que eu teria que aprender muitas coisas para poder implementar isso, e esse foi sempre a base do joguinho, né? Essa implementação de coisas que eu não fazia ideia como eu deveria fazer, como que eu poderia fazer, e a descoberta ao longo dessa jornada foi o que sempre me guiou nessa questão do joguinho. Agora ele está realmente muito próximo de finalizar, né? Que as metas da semana eu tinha como finalizar ajustes do joguinho. Esses ajustes ainda tem coisas a serem ajustadas, ao menos para esse primeiro lançamento, digamos assim, né? Para que fique realmente jogável e redondinho. Lógico que acredito ainda que vai ter tópicos a serem abordados que deveriam ser feitos futuramente, mas a base já vai estar bem estabelecida. Realizar um post no LinkedIn, eu acabei realizando no último dia, né? No dia realmente 49, esse post. E postar um vídeo, também consegui realizar essa meta que eu tinha, né? Questão do roadmap, assim como eu falei que eu estava realmente muito focado nesse quesito do joguinho mesmo, o roadmap ele acabou ficando um pouco de lado durante esse período e eu tô sentindo bastante falta de principalmente ter esse acesso às teorias do JavaScript. Eu estava achando muito interessante dar continuidade a ele, e assim, como eu já falei, eu pretendo finalizar o joguinho o mais rápido possível para que eu dê continuidade nesse roadmap. Então, acredito que a partir de agora eu já vou, mesmo que ainda tenha ajustes no joguinho a se fazer, eu vou diminuir um pouco a quantidade de lives em relação ao joguinho para que eu dê mais ênfase no roadmap novamente. Então, durante esse período ele ficou um pouco de lado, né? Questão de codar, realmente foi o que eu falei, né? Eu realizei ajustes no menu de ajuda e também ajustes na economia do jogo. Então, foram os principais ajustes que eu tive que fazer em relação ao código. Agora, metas para a próxima semana é finalizar o joguinho. Essa é a minha meta principal. Quero finalizar ele o mais rápido possível para que ele já tenha uma primeira versão sólida para colocar no meu portfólio. Eu acredito que vai agregar bastante, até por conta dessa questão de originalidade, né, que sempre foi o meu foco. Realizar um post no LinkedIn e postar um vídeo, certinho? Então essa é principalmente as coisas que eu vou dar ênfase agora. Então, caso você queira ficar por dentro dessa jornada, acompanhar tudo como está funcionando aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você acredita que seria interessante eu estar trazendo aqui no canal. Qualquer coisa, se quiser conversar, pode mandar mensagem lá no meu LinkedIn também, que vai estar aqui na descrição. Pode mandar mensagem lá que a gente troca ideia, conversa. E eu acredito também que seria bem interessante trazer nos próximos dias tópicos como, por exemplo, o joguinho, como que ele se fundamentou. Então eu vou estar analisando até não só isso, mas outros tópicos para trazer aqui no canal, além dos resumos de lives, né? Então, é isso, pessoal. Até amanhã, porque amanhã tem live e todos os dias continuarão tendo live. Certinho? Até mais.